Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Deculo Podcast. Hoje estamos com um tema, com um painel bastante recheado. Um painel até que dá medo. A nossa ideia é só fazer 30 minutos, mas só um deles já fala 40 minutos, então vai ser como isso. Se você ainda não acompanha o nosso canal, se subscreva no nosso canal, toca aí no sino para que você receba todas as notificações em primeira mão. A voz não é para começar a comer, ainda não começaste a falar. Primeiro fala. Tá vendo? Primeiro fala, depois é que come. Vai falar com a comida na boca. Então, os meus convidados são esses ilustres que vocês veem aqui. Tenho à minha direita Bernardo Kabila, presidente da ANHA, Associação Nacional dos Humoristas. À minha esquerda Tiago Costa, ele que é humorista e produtor, dono, PCA, CEO, diretor-geral do Goza aqui. Goza TV. E temos aqui tem muitos, atenção. Temos CEO. Muitos CEO. Nunca limparam o prato, só viram direto. Tem aqui outro CEO da Rocha Pinto Produções, faz só tomar Bavô Rocha, a gente. Agora a gente. Esse meus colegas não estão a entender. Cabrito, como eu estou amarrado, eu me desamarrar. E tá bom. Não, portanto, é um painel recheado, humoristas. Não, fala também que o apito está atrasado. Como então? Nós chegamos. O quê? Chegou atrasado. E o Rocha é o. Olha já. Sim, e o Rocha é supostamente o indisciplinado. Pois não dizem, o Tiago tem a mania. Fala, o apito chegou atrasado. Apito. É assim. Nós não convidamos o sargento Apito. Então não sei se ele está vice, não. Eu não sei onde é que o Tiago tirou mais. A ideia do apito, eu acho que ele dá a ideia hoje. Para falar disso. Não, mas se fosse minha ideia, eu pediria Moronante. Eu sabia. Eu pediria Moronante, tradicionante, irmão Magé. Então, qual é a nossa ideia hoje? Hoje nós falamos um pouquinho sobre o movimento humorístico, que eu costumo dizer que o humor é a arte que mais cresce no país, e queremos aqui conversar um pouco sobre a valorização do humor nacional. Por que nós trazemos aqui este tema? Conforme eu disse, o humor é a disciplina que mais cresce no país. Portanto, é fundamental que a gente hoje pare e comece a olhar para o humor com maior responsabilidade e que as pessoas olhem para isto como algo de muita responsabilidade. E será que os humoristas olham para isso? Olham para o humor com a responsabilidade que deviam ou não? Senhor presidente da ANHA, qual é o seu pensamento em relação a isso, sobre a valorização do humor nacional? Bom, antes porém, eu gostaria de agradecer o convite da produção do Osvaldo Moreira para abordarmos sobre o tema que se refere à valorização do humor nacional. Apraz-me dizer que o termo valorização é um termo complexo. Sim. Eu não sei qual é o enquadramento deste mesmo termo valorização, mas a valorização é um conceito que refere-se ao aumento de valor, ou importância de alguma coisa. Bom, falar de valorização no mercado do humor, julgo que ainda assim não somos valorizados, né? Ainda não há valorização no mercado do humor nacional, tudo porque precisamos lapidar algumas arestas para que a gente então consiga alcançar a valorização, porque ela, conforme disse, né, no princípio, que é um termo complexo, ela pode se referir de valorização financeira, valorização de reconhecimento por parte das pessoas, e isso tudo está intrinsecamente ligado à questão da autovalorização. Mas não acredita que a valorização, a valorização do movimento, a valorização do humor enquanto arte, não é? A valorização do humor por parte das pessoas pode fazer com que seja intrinsecamente ligado também à valorização financeira? Sim, claro. Há ainda de forma tímida algum respeito por parte de quem acompanha o movimento humorístico em Angola, né? Mas o número de pessoas que valorizam a nossa arte, que é o bem fazer do humor, ainda é muito reduzido. Precisamos trabalhar mais
para que a gente consiga atingir um público maior e termos então a valorização. Tal como disse, isso é um assunto que nos leva a refletir sobre o princípio da autovalorização, para que as pessoas nos valorizem. Nós, em primeira instância, é que temos que ter esta autovalorização conosco, que só assim então que as pessoas poderão intervir sobre a questão da valorização. Ok. Tiago Costa, qual é o teu pensamento em relação a isso? Olha, o meu posicionamento é que o presidente é mesmo o presidente. Viste como é que ele começou a frase-me com direito, a mesma pessoa para a pessoa, a mesma pessoa para a pessoa. Primeiro ponto, para deixar já bem claro. E eu concordo porque eu sou neste momento vítima disso, porque enquanto produtor, não enquanto humorista, porque eu enquanto humorista valorizo-me bastante, mas enquanto produtor eu sinto que os humoristas não se valorizam. E o valorizar aqui tem a ver com o investimento que tu fazes de ti próprio. Okay. A maior parte dos humoristas, principalmente hoje em dia, porque a experiência que eu tenho, antigamente nós parecia que estávamos todos com muita fome e então todos estávamos a correr. Neste momento, por força de em algum momento ter estado com fome e hoje provavelmente estarmos mais relaxados porque o tempo de correr já aconteceu, quem vem a seguir acha que o resultado, acha que o que eles encontram é o resultado, mas o resultado só é possível com o esforço que foi feito e ninguém, do modo geral, tem se esforçado seriamente, nova geração, para valorizar. E se tu não valorizares-te, ninguém vai te valorizar. Então, infelizmente, eu concordo com o Bernardo, porque de facto nós atualmente temos humoristas com mais condições para trabalhar, mas que fazem menos do que nós fazíamos quando nós tínhamos menos condições para trabalhar. Portanto, nós hoje temos mais salas, temos mais pessoas que estão dedicadas ao humor, temos mais pessoas que estão a produzir shows, mas depois temos humoristas mais fracos. Prova disso, e eu corrija-me se eu estiver errado, eu que durante muito tempo fui considerado humorista fraco, por ignorantes, continuo a ter provavelmente no top 5 das piadas mais gerais, melhores e mais contadas em Angola, a minha piada está lá no top 5, que é a falta de escola. Se houver alguma coisa mais atual, geral e que completa aquilo que nós estamos a falar, me digam. Mas quando dizes, por exemplo, que os humoristas valorizam-se pouco, para ti, o que os humoristas deviam fazer para se valorizar? Primeiro, e eu digo isso há muito tempo, uma parte dos humoristas não escreve. Olha, um mambo que eu vou acompanhar, porque nós gostamos de rap. Rap quer rap, rapper quer rapper, é escrita. Humorista que é humorista, é escrita, porque o teu texto pode ter várias interpretações e isso quer dizer que pode ser funcionar aqui, mas depois tu pode chegar no mesmo texto e levar para a televisão e o mesmo texto levar para a rádio. Aqui não se escreve, porque nós somos burros. Aí entraste não está parado, que é o quê? Falta de escola. Viste? Assim rápido já! Afro Rocha, qual é o teu pensamento em relação a essa primeira abordagem? Bem, na verdade, vou concordar entre aspas, né, com a visão do presidente e a visão do Tiago Costa sobre a valorização, né? Vou falar primeiro sobre a valorização do humor. Eu quando falo, entende-se que estou a ocupar, somos nós a falar do humor, nova geração, mas os títulos vão para quem também nada fez. E se fez por eles mesmos. Uma cota. Nós hoje somos bem criticados, vocês ofendem, vocês fazem bem, nós hoje estamos até o cargo de dar valor ao humor. E nós surgimos sozinhos, velho. Muitos de nós não fomos instruídos, mas está a ser a nossa responsabilidade de dar boa imagem para o humor. Mas quando for para dar títulos, vão dar a quem já está longo tamborões. Nice. Percebes essa cena? Nós só estamos a correr com grande responsabilidade. Estão a nos cobrar. Primeiro porque nós estamos numa velocidade. Isso que o Tiago falou sobre trabalharmos pouco é verdade. Eu falo isso em todas as televisões. Nós não estamos a bombar. Nós se tivéssemos a bombar, colegas que estão há 5, 10 anos sem fazer humor, não poderiam surgir e fazer show. Dupla capa consegue fazer show e encher sala.
Porque nós não estamos a bombar. Onde estamos a bombar é competitividade. O mercado fica escuro para você que não trabalhou. Então você que não se dedicou, de repente o público me conhece como papi, vou voltar, vou fazer um show. Tá a meter 300 pessoas numa sala. Quer dizer, quem está no ativo está a dormir. Está a dormir, velho. E não tem motivo para dormir. Eu, por exemplo, não sofri por nada por causa do humor. Não levei chapada, não andei a pé, não fiz nada. Porque já encontrei. Eu sou abençoado por ser humorista. Encontrei tudo feito. Já encontrei a pagar em sala. Já encontrei um auditório do coisa. Já encontrei uma TV que trabalha sobre comédia. Já encontrei um programa, Conversa de Bar, a que passa publicidade. Que tem espaço para os humoristas. Eu sou mesmo bem abençoado porque já encontrei tudo isso, fruto disso. Fruto disso sobre organizar espetáculo, não fiz mal, velho. Uma outra coisa, falhei, mas eu queria trazer ainda a minha grandeza. Eu pensei diferente dos colegas, para ter que me acentuar, procurei ser grande. Procurei me olhar assim, uau. E isso me levou a romper alguns conceitos direto do humor. Ok. Algum formato, alguma formalidade. Isso rompe. Mas falaste agora uma coisa que me chama aqui a atenção. Falaste. Mas, acabaste por. Produção, atenção aí à necessidade do Avô Rocha. Acabaste por quebrar determinados conceitos corretos do humor com a tua velocidade. Sim. E o Tiago fala aqui, por exemplo, de um elemento que é a questão da escrita, dos humoristas escrever. Vou já chegar ali também. Não, porque onde é que vai a minha pergunta? Porque a impressão que eu tenho é que muitos humoristas que visivelmente parece que não escrevem, chegam a ter maior visibilidade do que muitos que estão regularmente a escrever. Não, aqui tem uma particularidade que isso eu nunca falei em televisão, mas é preciso falar. É preciso. Existem camaradas, por exemplo, o Tiago Costa, quando começa a fazer humor, acredita que a intenção dele não era viver disso. Ok. Não era viver disso. Eu encontrei de colegas que a intenção não era viver esse mambo. Eu me tornei humorista porque antes era codurista, eu sempre quis ser artista. E o humor foi o mambo mais fácil que me apareceu, ué. Toda vez que eu encontrasse pedras duras no humor, eu ia desistir. Se eu encontrasse pedras duras que eu encontrei no Kuduro, quando eu fui codurista, eu ia desistir. Eu encontrei fragilidade. Mas essa fragilidade veio por causa do conceito que se trouxe sobre o humor. Imagine só uma coisa, escrita no humor. É bem notório em Angola, é notado. E hoje é preciso chegar às famílias. Isso foi luta do Tiago Costa. Isso foi luta de muitos colegas em implementar o stand-up comedy para nossas famílias. Sim. E não é ainda certo, ué. Nas salas nas televisões não é verdade. Vão rir quando você contar. Bem, eu tenho um cão. O cão, tá vendo o story? Aquilo vão rir. As punches e não sei como, eles não vão se encontrar. Vai ser difícil se encontrarem. As técnicas que você vai utilizar para o stand-up. Fruto disso, hoje não temos um programa de stand-up, mesmo tendo na TVzinho stand-up, que superou o Goza TV, ué. Por causa das vertentes dos artistas. Goza convida. Goza aqui convida, percebes? Mas já estava na hora. Isso mesmo se deres conta. No programa Conversa de Bar, quem deu vida naquilo foram os primeiros humoristas que vieram do Goza aqui. O Chocolate em Pó, o Sargento Apito, o Colua, o Bondoso. Estás a entender? É que eu entro. Nós entramos numa fase onde o humor foi monopolizado. Vou repetir. Nem que foi mania, porque é mania. Monopolizado e foi se vendendo o conceito de que o ato de representar é o humor correto a se levar para a família. Fruto disso, hoje eu sou bem criticado. A minha forma de fazer humor. Porque eles querem que eu apareça com um pano ou vestido de polícia. Estou a empurrar. Aquilo é humor. Começamos conversando com turma Zé no Colela, a representação. Depois levaram para casa, ver quanto tempo conversa no quintal, comandou o mercado no humor. Chico Cachico e Papangulo. Depois veio o Chico. Foram transmitindo para nossas famílias, para as mamães, que o humor é isso. Eu já tenho mãe que disse, não, eu não gosto de você, eu gosto do Sidônio. Percebem? A ideia. Mas a mãe não tem culpa. É nós irmos para a televisão. Né? Carregamos para um debate, carregamos as nossas indiferenças, se engrandecermos com os termos, utilizamos termos que nos engrandeçam, em vez de aproveitarmos aquele momento, ensinar já para as pessoas, mas não é matar, porque senão, se nós matar que aquilo não é humor, ainda vamos matar, porque não há grupo que vive disso, de representação, desculpa só.
Ainda há colegas que vivem da representação. Não só ainda há, como tu tens muitos colegas do stand-up que estão a ir para o sketch, porque a reação do público é maior. É imediata e é imediata. É imediata, é. E aí é imediata, só que depois, da forma como te agarram, é da forma como te vão cobrar depois. Mas isso agrega valor ou diminui valor? Não, agrega, deixa-me só, no humor agrega sim. Precisa, agora já há um momento de precisarmos informar para casa o que é que estamos a trazer, ué. Porque nós só fizemos, mas precisamos. Então, fruto disso, há gajos que vê o Thiago na televisão, quer analisar a piada do Thiago, ele já não me faz rir. Porque quero que eu chego aí, como é que é? Eu estava tendo, né? Com efeito na voz, com uma expressão facial. Ué, ninguém lhe passou. Ele, coitado, está a assistir. Ninguém lhe passou disso. Eu gosto desse gajo. Eu gosto desse gajo. No cubico dos tuneses, eu não sei. A intervenção do Rocha vai nos levar a reiterar o que acabamos de dizer. Só haverá valorização se haver autovalorização. Porque não se compreende, por exemplo, num mercado onde a forma de fazer humor atualmente a forma mais atualizada de fazer humor e alcançar outros mercados é o stand-up comedy, e os seus fazedores promovem outra forma de fazer humor. É extremamente complicado. Agora falando da promoção de outra forma de fazer humor, falando das redes sociais? Não só em redes sociais, presencial. Sim, há humoristas hoje que promovem espetáculo com o seguinte termo: show de stand-up comedy, mas tu vais para lá e encontras os conteúdos da internet no palco. Exatamente. Agora a minha pergunta é: de que forma é que a gente vai crescer se a dinâmica está a ser esta de forma tão retardada? Quer dizer, nós estamos a pegar o conceito do teatro e estamos a trazer para o stand-up comedy. Eu reitero, a única via mais fácil de promovermos o humor a nível de outros mercados, que é o mercado internacional, é só investirmos no stand-up comedy. Os humoristas estão distraídos. Sabes porquê que os humoristas são extremamente distraídos? Eu concordo, porque com o stand-up, no processo do stand-up, tu estás a escrever. E quando tu estás a escrever, tu vais escrever para sketch, que é o que ele está a dizer. Tu vais escrever para um programa de televisão, tu vais escrever para um programa de... O stand-up, quando ele fala nisso, ele fala por quê? Porque a construção do stand-up já te permite fazer tudo o resto. Só que o que acontece é, eu sou stand-up comedian, mas começo mesmo não está bem, porque o que eu quero é tipo ser Gilmário. E eu não sei o trabalho que o Gilmário deu, eu só quero ser. Então eu vou criar um personagem aqui do bairro, que é para o people já, pumba. E vou, no processo, começar a filmar. Atenção, eu não tenho problema que tu faças as duas coisas, mas tens de fazer bem as duas coisas. E o que tu passas, a mensagem que tu passas é que dá para fazer qualquer coisa. E é mentira. Não dá para fazer qualquer coisa. O país está como está, porque eu acho que posso fazer um bocadinho disso, um bocadinho disso, um bocadinho disso. Por isso é que o governador fica em Luanda, depois vai para o IS, depois vai para Benguela. Por isso é que está na educação, depois vai para as finanças. É a mesma coisa, é transversal. Se tu não fores especialista, tu não tens capacidade para transmitir uma boa mensagem. Mas, Tiago, e tu sentes que isso reduz o humor? Não, claro que não. Eu acho que o problema está com o problema dos humoristas não se valorizarem. Eles não conseguem separar as coisas. Então facilmente foi o que o Bernardo disse. Eu vou assumir que é um show de stand-up comedy e depois eu vou lá com a minha personagem. Olha só, reduzir não reduz, mas dificulta a questão da interpretação da população. Quer da população, quer do humorista, que atenção, tem falta de escola como todos nós. Mas o Rocha acabou de dar exemplos, né? Sim, mas isso é. Mas não, se nós precisamos desconstruir essa ideia de que há uma nova forma de fazer humor, então tu não podes ter. Sim, mas também isso estaríamos a trazer. Teremos também a matar alguns humoristas e dar vida para o stand-up. Deixa-me só terminar o meu raciocínio. Imagine só que vamos trabalhar em prol da implementação do stand-up comedy. Nós temos colegas que trabalham com autorrepresentação. E são fortes na autorrepresentação. Então, mais do que isso no stand-up, não. Então faz isso. E não faça stand-up. Sim, calma. Mas ele não pode fazer os dois. Pode, só que se fizer, algum forte dele ele vai identificar. Logo, uma coisa ele vai estragar. Isso é uma das coisas que eu faço. A questão aqui é essa. Uma vai estragar. Uma vai estragar. Tem duas coisas. Ele faz o skate, né? Que é a autorrepresentação, que é uma modelo, depois também faz stand-up. Tem duas coisas que ele tem que trabalhar. Se dares conta, muitos dos colegas que se apegaram bem no skate perderam a habilidade do stand-up.
E quando você veio fazer stand-up, não cresceram. Exatamente, representação. Não cresceram. É representação. Eu, por exemplo, eu sempre soube, sempre, o que eu quero com humor. Sempre, Mocote. E eu quero mesmo transformar minha vida, porque eu encontrei o único mecanismo. Tudo outra coisa que eu vou querer fazer é morder. É morder. Eu deixo isso bem claro para as pessoas. Só tem uma coisa, que é o two sense. O indivíduo chega, né? Uns têm a mesma essa habilidade. Dão aqui, dão ali. Dão aqui, dão ali. Só que aquilo que mais se expandir é o que lhe vão cobrar. Percebe? Tanto que eu já tive sítios, como é? Fiz, olha. Eu não quero que ele venha fazer aquilo, eu quero que ele venha fazer aquilo da internet. Da internet. Ele gostou e ele quer que você apresente aquilo da internet. Não, Cota, vais gostar o que eu vou te apresentar. Não, eu não quero. Estás a entender? Agora, o que acontece? Aquilo que melhor ter destaque é o que você vai investir, é o que vai ser o teu dia a dia. Sim. Quando fores para fazer o stand-up, vais ter dificuldade. Estás a entender? Só que daí é onde vem a confusão. Ele vai atrapalhar por quê? Porque vai ganhar visibilidade e vai se tornar um humorista grande. Quando vir para um show de stand-up, vai fazer representação. De stand-up, que é igual àquele que fizemos no Real Plaza, vai fazer representação. E as pessoas todas, porque ele já é grande, vão perceber. Precisamos entender uma coisa. Olha, eu ainda falei isso e eu falo isso. Papito, eu não. Calma, ele gosta muito. Eu ainda. Não, o Tiago só quer saber se tem apito para apitar. Eu ainda. Me fugiu não. Ok, tá aqui o raciocínio. Eu ainda lembro que é o seguinte. Eu produzo os meus próprios shows porque para transmitir a qualidade, só a qualidade que eu desejo. Só a qualidade que eu desejo. Por exemplo, agora me fugiu. Não, tá aqui sim. Por exemplo, eu quando digo que não sofri por humor, grandes mambo, não sei, que eu já encontrei gajos a fazerem. Gajos mesmo a fazerem bem mesmo. Salas. Por quê? Por causa da valorização. Toda vez que o indivíduo lhe chamam para um show de stand-up comedy e ele vem representar. Porque, pô, Cota Tiago, eu tenho minha personagem, eu quero mesmo contar com essa personagem. Estás a vender essa personagem. Logo, o que é que vai acontecer? Vai estar a descredibilizar o conceito real stand-up. Precisamos entender isso. Fruto disso, que não é... O artista deve morar já da parte do artista. Que não é saudável que ele pensa que qualquer sítio é para fazer show. Vai estar a descredibilizar o trabalho dos outros, o investimento dos outros. Achar que estou quintal, é sítio para fazer show, eu falo bem isso em televisão. É sítio para fazer show. Não, tem sala mesmo próprias. Tem sala própria. Eu não critico. Você é culpado. Você inventou a marca Faz Só Tomamo? Não, o Faz Só Tomamo estão a entender mal porque... Não, interpreta mal. Não, vou entender mal e eu expliquei. Por falta de escola. E eu expliquei primeiro por uma coisa. Falta de escola é um assunto que... Calma só, Camila. É rápido mesmo, 1 minuto só. Deixa-me só explicar. Essa falta de escola que falaste, eu queria me cortar só. Eu queria te explicar porque é que os artistas, muitos deles não cobram. Mano, nós estamos bem apegados no que os outros faziam, no que os cotas fizeram antes. Mas é isso que identifica ainda um número maior de seguidores do humor. Não, mas precisamos de Sim, não, mas também. É onde que eu estava no coisa, né? Estava a falar na questão dessa questão do... Faz Só Tomamo. Sim, Faz Só Tomamo. Eu quando monto... Eu acredito que sou um dos humoristas que durante esses últimos anos apareci com tudo que é marca. E funcionou. Eu vi com 1001 pergunta, fiz um dos maiores shows, mano. De número, não de qualidade de performance, mano. De números. E eu sempre quis que entendessem que é um humorista que está a fazer. Para eles verem a grandeza. Depois de irem procurar, será que o que ele faz é correto? Ali já é onde entram os professores. Não, olha, ele queria dar um impacto para assistir, é meu mambo. Eu monto o meu mambo por quê? Porque eu entro com um conceito onde as pessoas não me assistiram no Gozo Aqui, não me assistiram em televisão, né? E me assistiram na grelha. O termo estava a me prejurar. Isso por pouco ia acabar com a minha carreira. Eu tinha que ser forte, Mocote. Por isso é que eu estou a te dizer, eu estou longe de abandonar o humor. Porque eu vivo dessa merda. Porque se eu não vivesse desse mambo, eu ia abandonar por causa dessas críticas. Me prejuraram, então eu disse, não, porra,
Para de ser analista do Tom Mambo. Colegas e tudo. Para de ser analista E faz só do Tom tomar. Mambo. Faz só Tom Mambo. Agora, quem entender que o faz só Tom Mambo É fazer mal. é fazer mal o mambo dele. Ele que dê a resposta no mambo dele, mete. Faz bem- Faz só Tom Mambo, bem feito. mas Bem estou a feito. fazer merda também. Eu estou fazendo. Bem feito. Tá bom, Não, também temos aqui agora o Sargento Apito, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Apito, seja bem-vindo. Apito, seja bem-vindo. Apito, a avó Rocha tocou num ponto que falou, está a viver disso. Tá a viver disso. É a questão da valorização do humor, para mim, temos que ir nesse caminho. Hoje tu vives disso, hoje os humoristas vivem disso. É possível viver, mas viver bem disso. É possível, Qual é o teu ponto de sim. vista? Não, é possível. Eu atualmente eu vivo disso. E vives bem. Vivo bem, depende muito do ponto de vista de cada um. Se calhar talvez para mim ainda não é bem, mas para algumas pessoas já é viver bem. Yeah, é ter as coisas básicas, pelo menos, eu tenho isso, tudo também do humor. E sente que nesse ponto de vista de cachê, pagar os artistas hoje, quando a gente vai para uma casa, fazer um contrato com um bar, com algum sítio, os cachês valorizam os humoristas? Quanto à questão do cachê, é relativo. Por quê? Porque o cachê tem muito a ver com o nível do artista e muitas das vezes também com o posicionamento do próprio artista. Há artista que só quer fazer mesmo 15 mil, 10 mil, ele é tão grande, mas ainda aceita, por exemplo, receber um 15 mil e vai, para ele é normal. E há aqueles que já se posicionam, pelo menos na outra aqui, porque na arte eu acho que não tem tipo um preço fixo. Cada um vai estipular o preço de acordo com aquilo que ele acha que Não, mas vale. tem de haver um valor de mercado. Não, isso Não precisa haver um valor de mercado. Não. É assim, é assim, o que tu estás a dizer. Eu entendo isso como um showbiz. showbiz. E cada Não, mas calma, valor de mercado que eu me refiro. Vamos lá, vamos aqui tentar chegar no... Eu sei onde é que tu queres chegar. Vamos supor, hoje os bares... Na América, que é onde há mercado. Ah. Aqui não há mercado. Onde há mercado. Onde há mercado. Um principiante a começar a carreira recebe tipo $100 Ok. por atuação. Por atuação. $100. Ok. Mas atenção, depois tens que perceber o que é que são $100 lá, o que é que equivale a $100 lá e o que é que isto traz aqui. Sim. $100 lá é uma nota. Aham. Aqui são 100 mil kwanzas. Tá bem. É só para ter não. Não, é preciso. Mas Tiago, a minha pergunta Yeah. é... A minha pergunta é nessa perspectiva. Vamos lá supor, por exemplo, quem tem um espaço na América, ele já sabe se eu chamar um humorista, vou pagar basicamente em média isso. Certo. Não sei se me perceber. Sim, sim. Eu posso vos afirmar, por exemplo, no Quilamba, alguém que tem bar, ele quando vai chamar um músico de bar, ele tem uma ideia de quanto é que ele vai pagar, porque ele sabe quanto é que se paga os músicos de bar De bar, ali. sim, músicos de Tá, bar. de músicos de bar. O que eu Ok. quero saber ele já sabe se é muito ou pouco, tem uma ideia básica. Yeah. No humor também não devia existir isso. Porque vou para um bar, cada um eu acho. cobra o que é. Depois vai acontecer de quê? Calma só. Tudo bem, cada um de nós, cada artista é um artista. Eu vou para um bar, vou chegar lá, veio na minha cabeça, vou cobrar 500 mil por noite. Vem depois o avô Rocha, por exemplo, não, para mim 100 mil. Mas Fica, a parece que ele está mas assim como tu estás a Você dizer, essa perspectiva. principalmente por causa da questão dos humoristas não se valorizarem, o que tu estás a dizer é o que acontece. O que Sim. tu estás a dizer é o que acontece. Eu sou coisa, quanto é que é? Ah, agora quero isso, esse quero isso. E depois vou negociando. Sim. Agora, vou-te dar um exemplo. Imagina, eu tenho categoria. Sim. Eu tenho categoria A, que são os humoristas que eu sei que são garantidos, vão me apresentar uma coisa boa e que o cliente vai estar completamente satisfeito. Sim. Depois eu tenho categoria B, que é um humorista que está a sair bem nesse momento. Eu não sei se, mas eu estou disponível para lhe dar uma oportunidade nos próximos 6 meses. Portanto, ele entra na linha de que se vem uma empresa, Sim. ele também está a sair. E depois tenho categoria C. Categoria C são humoristas que ou chegam atrasados, ou têm noites boas, mas não são regulares. E portanto, eu não sei até que ponto é que. E portanto, esse tipo de humorista, o cliente é que vai me pedir. Porque em condições normais eu vou lhe dar aquilo que eu garanto. Exatamente. E dentro desse prisma, por exemplo, para empresas, nós já chegamos a um ponto de cobrar, por exemplo, por minuto 5 mil kwanzas. Sim. 5 mil kwanzas por minuto, categoria A. Ok. Um humorista de categoria A, por cada minuto que Mas ele faz. isso que tu estás a explicar, Tiago, é uma prática que tu É, fazes ou sim. simplesmente isso é um pensamento que Não, estás a é expor? uma sim. prática que eu faço. Também Ok. já fiz assim. Portanto, eu tenho humoristas que eu posso dizer assim, como é? Tenho esse trabalho. Por norma até faço Sim. o seguinte. O cliente vem e diz, olha, queremos esse tempo, não sei o quê. Eu digo, para esse tempo, dá-me um minuto. Queres quem? Se ele me disser, tu é que sabes, eu vou fazer a minha gestão. Ok. Se ele disser, quero este, Ok. eu vou ligar para essa pessoa e vou dizer, olha,
temos esse mambo e vão pedir X paus. Quanto é que tu cobras por isso? Ok. Eu prefiro dessa forma. Por quê? Porque depois dele me dizer o que é que ele quer, eu vou pôr a percentagem da empresa e eu vou apresentar ao cliente. Assim ele leva a massa dele e eu, enquanto intermediário, agente, recebo a minha percentagem. Ok. Mas é um bocado nessa linha. Essa cena de preço, nunca vamos ter tipo um preço fixo. Porque a própria moeda, a moeda própria não é fixa. Enquanto tiver um mercado bem organizado, nós não temos nenhum mercado organizado. Não, mas isso também não desvaloriza o próprio humorista. Sabes porquê que tu saíste do teatro? Sabes porquê que tu saíste do teatro? Porque em algum momento tu fazias teatro. Não, em algum momento tu fazias teatro e as pessoas pagavam 2.000 kwanzas para te assistir e 2.000 kwanzas eram $20. $20. Hoje, 10 anos, 5 anos depois, uma pessoa paga 2.000 kwanzas para te assistir e esses 2.000 kwanzas são $2. Então tu consegues perceber porque que nós, a nível de mercado e valorização, ainda é mais difícil. É possível, mas ainda é mais difícil por causa da nossa situação já. Eu não sei. Isso de cachê, deixa eu só reforçar. Não é aconselhável. Não é aconselhável o quê? Calma. Haver uma base. E tornar. Haver uma base, né? Porque isso é em função do trabalho. Ontem dormi, hoje dormiste, amanhã acordaste. Pum, explodiste, mano. Uau! Uau, te estão a te solicitar. E você ontem falaste, tornaste isso em rede pública, que era 50 mil. Vai se foder. Não, mas é que vão editar. Ouve só. Sim. E nós temos colegas que fizeram isso, hoje nem conseguem fazer grandes coisas. E definir preços. Estás a definir público-alvo. Não, mas calma, mas a minha pergunta, se vou falar, Rocha. Por exemplo, eu acho que acontece com qualquer um de nós, né? Com qualquer um de nós o seguinte: alguém trabalha numa empresa e fala para mim, eu preciso de teu humor. Quanto é que achas que eu vou quanto é que achas que eu vou gastar nisso? Aí meu irmão vai lhe dar razão. Com a empresa e também o preço define muito de quem está contratado. Não estamos a perceber. Há 6 anos atrás uma empresa tinha normalmente 600, 700 mil kwanzas para humor. Hoje a mesma empresa, se tiver 300 já é muito. Portanto, já não é o teu trabalho, o mercado. É o mercado como ficou. Exatamente, mas aí tu vens, por exemplo, e cobras 50 mil. Estamos falando de um evento corporativo, vocês estão a perceber. Quando a gente pensa nos 600, 300 mil, tu não deixas de ter uma base. Tu não deixas de ter uma base. O que eu estou a me referir é baixar tanto ao ponto de... Sim, porque se não existisse sequer nenhuma base, não é? Depois esse camarada mata a empresa, ele pensa com 50 mil, contrata um humorista. Então isso não é o mercado, isso é o artista. Isso não é o mercado. Ele não está falando com... Não chamou som nem dois. Não, ela falou com 15. Isso aconteceu e acontece. É muito normal. Por exemplo, isso me acontece, vai-se embora, fazem agora, e eu simplesmente direciono. Eu antigamente, eu já me pergunto, como é, tranquilo. Porra, eu quero apito, eu quero formiga, eu quero nanter e eu quero colua. Quanto é que eu tenho que preparar? Eu já não trabalho com os manos. Eu não consigo mais entrar na mente. Ouve só, já não consigo entrar na mente do mano. Logo já não consigo entrar na mente, já não conheço o preço dele. Era mais fácil. E o Thiago Costa, por exemplo, isso também depende muito de quem está a chamar. Você não precisa fechar um business aonde sentes que estás a roubar, o valor não te merece, e aonde estás a cobrar pouco ou até o ponto de perderes o business. Você precisa ter business. Você precisa ter business. Eu, por exemplo, o Thiago Costa, eu vou usar muito esse senhor. E toda vez que me ligou, eu libero, Cota, me dá o que tens. Porque da mesma forma que eu me disponibilizei, amanhã eu vou lhe precisar. Por exemplo, se ele me dizer como é, quero apito, quero nanter, quero formiga, quero cola. Eu, noutra hora, já tinha como na minha cabeça, não. Como é? Mas eu quero você como convidado. Que é a melhor tática. Chamar você, então estou bravo. E a Macota é X. E eu ligo no Colo. Edita essa parte. Para não entender a tática. Sim, eu ligo no Colo. Colo vai meter na cabeça dele que é o Rocha que ele está a dar. Percebes? É o Rocha que ele está a dar. E eu bato o papo simplesmente com bravo. E se o colega querer chegar lá e ver, porra,
Esse mambo. Mas aqui não é assim. Ué, mas é- como? mas Mas é aguentaste. maquetua. Se ele tiver a curiosidade de ir falar com o boss, vai estragar o business. É como da Tanto vontade é que o que- apito tem experiência, né? Ué, desculpa só. Tanto é que há colegas, tanto é que há amigos, tanto é que há colegas que já chegaram, tanto é que há colegas que já foram para um sítio e o outro colega entendeu que me estragou o business. Não estragou o business, ligaram nele. Olha, vou dizer mais. Tu tens um bom exemplo. Eu tenho a impressão que na segunda edição, na segunda ou na primeira edição do festival, depois de verem a publicidade da Tutti, Não foi na segunda. quiseram foi te na segunda edição. fatigar. Yeah. Quiseram te fatigar a pedir mais combo. Yeah. E eu fiz parte. Sim. Eu não te liguei a te pedir mais dinheiro. Por quê? Da forma como eu sou, tu ligaste. Eu também, e disseste, eu não "Tiago, peço. Eu tenho esse mambo. Queres? Produção, por favor. Eu te disse o quê? Quero. Eu não te disse quero, mas. Exato. Então, se eu não te disse quero, mas. Então é isso que eu quero. Eu estou a trabalhar para isso, isso. porque eu aceitei isso. Percebe? Isso é ser o dono da tua palavra. Sim. Te Por quê? tirarem da Porque eu tua tô casa. focado naquilo, não é porque agora tu a ver que tens mais massa e de repente eu Você quero não mais. tinha nada, você Isso não é estava a diferente. fazer nada. Eu te ligo, Coivado, tudo bem, tudo. Yeah. Estou te levar para um deal. Yeah. Agora, Yeah. onde Yeah. vão te dar Yeah. X? Yeah. Ui, você não tem que me falar depois da tua ué. Não sei, não, ouve. Você não tinha isso. Yeah. Você não tinha esse mambo. Mas é por causa disso, para evitar isso, Mas vamos que morar. eu vou ligar. Alô, apito. Mas acredito que ainda Tenta cobrar o fugimos. tempo. Ainda fugimos. É esse o tempo? Então, dá para funcionar? Dá para funcionar. Não dá para funcionar. Não há problema. Então, precisamente para evitar esse mambo Mas com gráfico, preços mambo isso é mesmo muito depois. pessoal, é muito pessoal. Vamos abrir o cabelo do O apito. mercado comercial do movimento humorístico em Angola é o mercado do mundo liberal. Ok. Sim. Eu acho que cada um estipula o preço em função A dinâmica da do que está dinâmica. acontecendo. Yeah. Mas precisamos nós de trazer aqui experiências e conhecimentos para que as pessoas, e sobretudo os humoristas, consigam perceber como é que o movimento deve funcionar doravante. Ok. Nós estamos a trabalhar pessimamente mal, razão pela qual hoje ainda consegue-se ver um humorista que passa por um bar e é desvalorizado em função da sua arte, né? Com um pagamento mísero, se é que posso Com considerar. bebida, não tem pagamento, bebida. E às vezes o pagamento dele recolhe do coisa, do Se é que chapéu. posso considerar. Isso é bom assunto, Até isso é mesmo, bom assunto, sim, é bom. Bebida ou bebida. É bom assunto. Então, a gente quando senta para abordar sobre a valorização do humor nacional, nós temos que pegar nos pontos-chave, Sim. Ok. trazer também um conhecimento às pessoas, Exato. né? Uma informação às pessoas. Primeiro, os artistas precisam de se organizar. Ok. Os artistas precisam de se organizar para que o mercado financeiro humorístico em Angola para de ser um mercado liberal. Precisam de se organizar. Porque não é possível, eu que sou contratante, responsável de uma instituição, solicito os serviços do Tiago Costa e não vejo burocracia nesse assunto. O mercado financeiro, para que se haja uma conquista no mercado financeiro, Tabela é de importante que preços. se aplica a burocracia. Ok. Quem é o Tiago Costa? O Tiago Costa é uma pessoa organizada, consegue me emitir uma fatura como tal, Exatamente. né? Para chegar até os pés do Tiago Costa, tem que obedecer uma série de protocolos e, consequentemente, então, atacar o Tiago Costa para vir prestar o serviço. Se pautamos por esses princípios, nós teremos um mercado financeiro humorístico saudável. Ok. E já não teremos aquelas situações que têm ocorrido, do tipo, o colega cicrano ou fulano está a passar por uma dificuldade, vamos sentar para contribuir, lhe dar o combo. Como tem acontecido dia de hábito aqui na nossa cultura angolana. Vamos sentar para lhe dar um combo, ele depois para esse combo, a mais já não tem mais, vai vir pedir de novo apoio e assim sucessivamente. Então precisamos de trazer uma dinâmica extremamente diferente. E essa dinâmica só será possível a partir do momento em que os humoristas se organizarem. A responsabilidade é nossa. É verdade. É individual. Os humoristas precisam se organizar em todos os sentidos. Porque não se compreende, Osvaldo Moreira, eu sou uma empresa, preciso dos serviços do avô Rocha, com fulano, com cicrano, eu não posso dar preço assim na boca, tenho que emitir uma fatura, tenho que ter um pré-contrato, tá a ver? E ali onde muitos humoristas pecam. Eu acho que o Tiago Costa ou o avô Rocha, se isso já aconteceu convosco, né? Solicitaram o serviço de um humorista ou de um colega, seja lá o que for. E ligaram para nós podermos interceder. Não. E o colega acabou vendo a publicidade de uma marca estampada no flyer e deduziu que o Tiago tem muito mais daquilo que tem para oferecer. Isso passa
pelo princípio de não procederem ao trabalho conforme deve ser. Se tiver um pré-contrato bem definido, primeiro já, um pré-contrato bem definido, emitir-se uma fatura, aí o colega não tem como recuar. A salvo se vão para a justiça e tu perdes o caso. Okay. Então isso sim é valorização. Não, mas não pode, temos que desconstruir esse conceito. Se continuarmos nessa dinâmica, o mercado humorístico de Angola não vai crescer, depois vai terminar como teatro. Os teatros têm mais de não sei quantos anos e não desenvolve. Eu acho que estás a falar de terminar como teatro. Você mesmo é totivo. Não é totivo. A questão dos preços. Sim. Eu acho que os humoristas, nós, né, a classe humorista, nós podemos ser mais valorizados em termos de cachê. Isso é o que o Bernardo acabou de frisar, né? Temos que ser mais organizados possível. Um dos grandes erros que os humoristas cometem é o quê? A maior parte dos humoristas trabalha, mas não se conhece. Okay. Quando eu digo não se conhece... não conhece o valor do seu produto. Sim. Trabalhou, está a trabalhar, e aquilo é uma rotina. Para eles está a entrar dinheiro e não sei o que é o mais importante, ponto final. Não tem planificação, não faz uma autoanálise do ano 1 para ano 2. O que é que eu fiz de bom, a que nível estou, aonde eu pretendo chegar e não sei o que. Não fazem isso. E um humorista que não faz esse tipo de autoanálise, não tem como ele, tipo, o preço dele está a subir, ele vai permanecer, se calhar, sempre de 50, 30, se lá aparecer, por exemplo, uma proposta do tipo, não, olha, nós temos aqui um evento, temos disponibilidade, porque as perguntas, alguns humoristas, até porque eu conheço, a pergunta é o quê? Está a ligar para contratar? Mas não é como então, qual é a disponibilidade? Tá vendo? Um artista que pergunta qual é a disponibilidade... quanto é que tens para mim? Sim. Ele não sabe quanto é que é. E se lhe dizer, por exemplo, tipo 200, não, tá fixe, fechou. Porque ele está esperando. Tem um 30, não conta, aumenta só mais 20. Isso por quê? Porque nós somos a maior parte de nós... Também. Nós somos chovados. É um dos fatores. A maior parte dos humoristas... Mas isso vai continuar assim. Não se conhece, mas isso pode... Eu acredito que pode... Alterar. Pode sim alterar. Com qual chave? Você olha, por exemplo, de com os músicos estão a surgir agora 2, 3 músicas, está o preço de 1 milhão. Estás a ver? E depois de 3 meses, já não estão. Estão aí, não, 5, 6... Deixa-me só terminar, por favor. Estão aí 5, 6 anos. Preço é quanto? Não, é mesmo, mano. Aqui tem 50 pau, tem 30 pau, tem 100 pau. Eu acho que nós temos que ser um pouquinho mais rigorosos conosco e não basta só sermos rigorosos, temos que trabalhar. Não, mas o preço que você vai dar tem que ir de acordo com o teu trabalho. Eu até vou voltar aí, eu queria perceber bem o que estavam a falar quando eu cheguei. A questão, por exemplo, do humorista fazer vídeos e depois no palco apresentar stand-up e depois fazer as outras cenas. Eu acredito ainda, atualmente em Angola, no nosso país, tá? A coisa que mais vende atualmente são as redes sociais. Tá? E é importante, por exemplo, um humorista ter um nicho, tá? Um conteúdo que lhe possibilita, tipo, estar sempre a mandar e não sei o quê, porque isso quanto mais dinâmica. Você mandar ter conteúdo, ter uma cena que lhe dê dinâmica. Quanto mais você mandar conteúdo, mais número você vai ter. E quanto mais número você tiver, mais audiência você terá. Eu, por exemplo, faço como? Eu e a turma, né? Nós estamos ali, se calhar vamos para Malange, vamos numa outra banda. Metemos a imagem, que é aquela que mais vende, tá? E depois, no próprio espetáculo, depois você reparte. Tem a parte, momento de stand-up comedy e tem um momento de skate. Como é que tu chamas a esse show? Show de humor. Show de humor. Ok. Mas devia ser mesmo só comédia. Porque se nós soubermos definir e distinguir entre o humor, que é o stand-up, e a comédia, que é a representação. Se tu puseres comédia, na comédia tu podes ter stand-up e representação. No humor, tu só podes ter stand-up. E muitas vezes nós temos o problema de atirar para o humor, porque é o que vende, não é comédia, porque vocês sabem, nós sabemos que comédia atiram para o teatro. Nós sabemos disso. Então, facilmente, vamos ali show de humor e depois fazemos lá dentro. Aqui, Tiago, aqui vamos abrir um debate, mas gostei de uma situação aqui. Ainda bem
nessa escola. Porque eu quando eu pago e vou a um show de stand-up, de stand-up e vejo representação, estou a dizer eu sinto-me defraudado. Eu sinto-me defraudado. É como se me tivessem prometido 500 mil casas e os direitos. Não, mas calma. Você vai estragar para mais outro. Vamos cortar. Qual é a parte importante nisso? Eu não aconselho, por exemplo, tipo um humorista parar de fazer vídeo se focar só no stand-up. Ou um humorista se focar só no stand-up não fazer vídeo. Não aconselho porque não aconselho porque nós estamos numa fase, atualmente, que eu acredito que o humor está numa fase fixe. Está numa fase fixe, está a desenvolver e não sei o que por aí fora. Nós precisamos também ter o show de stand-up massa. Precisamos também ter o show de stand-up, vai na província, vai não sei o que, só stand-up. Ter público aí. Que é o que o Gilmar faz, né? Sim, calma, deixa-me só terminar. O que acontece? Eu, no meu entender, no meu perceber, até porque eu faço aí duas coisas. Sim. Se o vídeo é que me traz público, tá? Isso implica dizer, traz mais público em relação ao stand-up. Sim. Isso implica dizer que a maior parte da população angolana entende mais ainda, entende mais ainda quando é a representação do que você já expliquei porque que entendem. Agora, já como é que a gente, como é que nós podemos se calhar, como é que nós podemos se calhar talvez ganhar mais e alterar, por exemplo, os quadros? É aquilo que eu estava a dizer. Eu vou para dar um espetáculo, me meto aí a cena toda, e no espetáculo eles lá chegam e encontram uma coisa que eles também nunca viram. Vão encontrar o stand-up, onde o apito está com roupa normal, a te fazer o stand-up do princípio ao fim, ao meio do show, o outro meio é aquilo que eles estão acostumados. Deixa-me só terminar. Daqui a um período, o que é que vai acontecer? Quando o apito tiver que dar um espetáculo de stand-up, ele já tem noção. Isso é mais aqui em nuance. Isso é mais aqui em nuance. Não, deixa. Investes no mercado da comédia, devias ter investido no stand-up comedy. Porque podes crer que a partir do momento em que vocês. Deixa-me só acabar de falar. A partir do momento em que vocês divulgam os vossos conteúdos de comédia, o público que vos acompanha não tem sido o mesmo. Podes crer. Não é verdade. O que eu quero te explicar, se utilizar esse espetáculo para vender o conteúdo de stand-up comedy, esclareceres, está correto. Estás a ver na essência? Professor, sim, não. Deixa-me só esclarecer, deixa-me dizer. Estás a ver na essência? Estamos mesmo a falhar. Porque estamos no conceito só fazer. Só grandeza. Exatamente. Nós não podemos tapar aqui o sol pela peneira. Deixa-me só dizer. Isso mesmo. O conceito show de humor. Avó Rocha. Que, por exemplo, o que eu fiz agora. Tornei agora o Mil e uma Pergunta show. Onde o rosto sou eu, para apresentar meu mambo, mas no fundo é minha grandeza, ué. O show Mil e uma Pergunta, no fundo é minha grandeza, não é para mostrar o meu poder no stand-up. É minha grandeza. Mas isso é show ou um programa? Não, começou com um programa, tornei Mil e uma Pergunta show. Ok. Tornou Mil e uma Pergunta show. Com o programa é quando o indivíduo sentou, estamos a gravar, o público está a fazer pergunta. Show começou desde o momento que começa... Nós estamos a confundir um programa com intervenção de humor. Não, aquilo mesmo foi show. Senti ali foi show. Mil e uma Pergunta especial show. Mas foi show de quê? Não entendi. Foi meu show. Foi Mil e uma Pergunta especial show. Onde eu me apresento. Não, nunca vai ver aí show de humor, não é verdade. Mil e uma Pergunta, conceito show. É meu conceito show. Sim. Onde eu me apresento. Para quando me empurrei na parede com esses pormenores, eu consigo me defender. É o show que eu utilizo para me apresentar. E aí tu fazes o que tu quiser. E aí eu faço o que eu quero. Eu utilizo os outros rostos a fim de dar grandeza ao meu mambo. Percebem? Agora, quando eu meto show humor, ouve. Não, enquanto humorista não sou obrigado a fazer simplesmente show de humor. Não és obrigado a... Sim, mas tu podes fazer um show, que é um teu show de humor, que é a tua grandeza. Eu fiz na Lasp. Mas onde você mete outros elementos. Eu fiz na Lasp, eu nunca arrochei na Lasp, sou solo. Não estou a falar de solo. Não, eu só quero te mostrar que eu faço uma merda, que quando você me cobrar para fazer sozinho, eu te faço outra merda. Não, tá bem, minha questão não é... eu só quero te mostrar esse mano. O que eu estou a dizer, se eu for um músico, sim, eu vou fazer um show de música, mas vou trazer outros elementos, não deixa de ser show de música. Sim. Não percebes? Ok? Não, calma. Sim. Estou a dizer, tu estás a fazer um show no Tivoli, em que tu vais me apresentar aquilo que você faz.
Sim. Ok? E há uma parte, tudo não. Sim, Porque, mas a tua essência é o humor. Sim. E tu tens outros elementos que não é humor. Sim, Mas então não é show de humor. não é show de humor, é show de quê? Oh. Por que você acha que deixa de ser um show de humor? Não Se tu precisa. tens- tu tens Porque eu não 70% tenho, porque do humor. porque eu não tenho mais de 5 convidados humoristas. Oh, porra, eu estou a fazer um show onde vão me apresentar. Você fez Tenho no mais Tivoli, convidados você fez no Tivoli. músicos. Você, calma, Tivoli você fez, você? Eu não tive. Estou a falar que eu vi no cartaz. Sim. Você, Tunesa, eu sei que já estou em cima do tempo. Tem Calma aí, bué de vamos músicos. lá. Tem bué de músicos. Bué de músicos? Yeah. Sim, esquece, mano. Ah, ok, então... Por isso, tá vendo quando eu vi no cartaz. tá vendo quando eu fiz em mim uma Cuidado, pergunta, não meti show de humor. É. É mesmo especial show para eu trazer quem quer que seja. Eu vou só me reforçar um pouco no capítulo disso. Só vai. Esse mamo não vai mudar primeiro por causa da unidade. Não, Nem que tivermos que utilizar o termo unidade nacional. Nós somos unidos. É. Nós estamos em mandar foder o novo talento que vem. Logo o novo talento quando entra, recebe 10 salvas de palmas, ele já entra com ego, porque ninguém que devia lhe ensinar, está disponível a lhe ensinar. Logo ele perde o interesse de aprender. Que é o que aconteceu conosco. Você não ensina, você não está disponível para instruir, Vou fazer uma não está coisa. disponível para fazer crescer o outro. Quando o puto começar a fazer com os seus meios, porque você que sabe que deve lhe mostrar os meios. Quando o puto começa a fazer sozinho, Tá errado. ué, queres vir criticar? Não ensinaste, não critica. Logo os resultados te vai cair. Você que sabe. Sabe o que está acontecendo? O preço aqui é individual. É em função da dinâmica. E vai continuar a ser individual por quê? Porque nós não estamos unidos. E nós não vale a pena pensar que não estamos unidos. É porque, não sabem ser artista. Yeah. Não sabem ser artistas. E isso me O permite- showbiz, eu não preciso lidar bem contigo. Se o carro que o meu cliente quer é o que você tem. Yeah. Eu não preciso rir contigo. Tu me das minha parcela, eu te dou minha parcela. Sabe o que é estavas a falar há bocado. Sabe o que é que E sabe o que o... isso é? É que ele está a falar cambada de invejosos. Yeah. Aqui tem bué de inveja, Yeah. bué de inveja. E depois, Estraga mesmo o teu serviço, depois te envenenam mesmo. Eu invejo a tua gordura, mas se eu for gordo, vou ficar mal. Vou ficar Não mal. sei, quer dizer, aqui isso é uma cambada de invejosos. Tá vendo? ignorantes. Vou só mandar um próximo. Chegaste tarde. Chegaste tarde. Não fecha, Já tá não com uma fecha. hora, não pode ir. Sabe o quê? Olha o problema. Tá bom. Olha, eu tenho um artista. Depois do final. Tem um artista que é o Alibaba. Não vou falar o nome. Tem um artista que Depois ali, babá, assim. Sim, Yeah. não vou falar o nome que é o Alibaba. O mano me disse, ué, eu conheço manos que estão a fazer 20 anos de carreira, não sei se é bem onde quer que sejas, e eu também. Eu não faço parte do dia a dia dos meus manos. Eu não partilho com eles os melhores momentos, mano. Até os piores. Um, inclusive, perdeu um outro parente bem próximo, não se fiz presente. São manos que não precisam estar no dia a dia dele. Mas quando for para fazer cash, money, transmitem para esse público todo que são fera, mano. Nós só precisamos desse mano. Eu não preciso rir contigo todos os dias. És o que estás a me vender, és o humorista que estás a me vender, vou te cruzar. Yeah. Vou te cruzar. Só precisamos entender bem. negócio. Fruto disso Yeah. os grupos estragam. Sabe por quê? Porque os teus interesses pessoais estão superior ao grupo. ao grupo, yeah. Você é maluco. Tá bom, Os humoristas estão a dever, tá estão a bom. dever. É para falar dos humoristas estão a Pessoal, dever, estão a assim, dever. O pior é que eu cometi meter um painel assim com esses quadros. Grande painel, estamos a brincar o quê? A conversa termina. Obrigado, Afro Rocha. Obrigado, TC. Nossa. Obrigado, Sargento Papi. O programa está errado. Obrigado, Bernardo Cabelo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. 30 Estamos juntos. minutos. Fechou?